Olá, Felizmina! Olá, caro telespectador! Pronto para mais uma viagem no mundo da informação? Neste bloco, você vai ver pais de adolescentes com deficiência discutem formas de eliminar barreiras na comunicação com seus filhos. Medicamentos continuam inacessíveis às pessoas com deficiência. Olá, Lisete! Olá, caro telespectador! Para começar a nossa viagem de meia hora, convido-o a saber mais sobre o projeto que une pais de crianças com necessidades educativas especiais na busca de soluções para problemas comuns. Nos encontros quinzenais, os pais abordam os direitos humanos, transformações na adolescência e acesso à educação. E mais, os pais interagem e aprendem a língua de sinais. Sim, você ouviu bem, língua de sinais. Um projeto ambicioso que já está a surtir efeitos, pois os pais já conseguem identificar sinais de depressão nos filhos, problema de saúde pública que, quando não tratada, pode levar a males maiores. Acompanhe a peça e veja como fazem os pais de crianças especiais para instruí-los. As dificuldades que tenho presenciado, ele tem dificuldade de percepção. Ele é gago. Desde a infância teve problemas, teve um freio da língua e que foi descoberto só mais tarde. Então isso impediu-lhe de ele soltar bem a voz. É como gago, não fala bem. As limitações dos filhos podiam ter sido motivo para os pais desistirem deles, mas o apoio da Associação de Pais de Crianças com Deficiência deu alento ao Sr. Rui e outros encarregados de educação com necessidades especiais. Estou aqui na Escola Josina Machel, na reunião dos pais com filhos com deficiência. A minha filha é o primeiro ano dela estar aqui na escola, como especial. Ela é um pouco retardada, ela, para entender a matéria, tem dificuldades de entender a matéria. Tenho um filho que é especial. O meu filho está na escola especial desde os 7 anos, desde que nós conseguimos perceber que ele era um menino especial. Levei-lhe aos médicos, andei atrás do assunto, até que os médicos recomendaram-me o menino estar numa escola especial. Cada uma das crianças tem suas particularidades, mas a comunicação continua a ser um dos principais desafios comuns, fato que chega a afetar alguns petizes. Os desafios que eu tenho tido com ela se sente muito para baixo. Ela quer ser como outras crianças, ela quer saber ler, ela não consegue ler, ela quer saber ler. Então é um desafio muito grande para mim, porque eu também gostaria que ela soubesse ler. Ela é boa em outras disciplinas, matemática, ela é muito boa a desenho, mas ela tem um problema sério que é na leitura. Ela não entende nada de leitura. Apesar de terem algumas dificuldades para comunicar com seus filhos, pais dizem que a convivência com eles tem lhes ajudado em diversas situações. Ele tem dificuldades na aprendizagem. Ele está agora, neste momento, graças a Deus, está na décima classe. Mas, pronto, a evolução dele não é muito fácil. É uma evolução muito lenta. Nós temos uma forma amena de lhe pôr a compreender o que a gente quer com ele, de uma forma razoável, porque desde a infância ele está conosco. A gente sabe quais são os pontos fracos e os pontos positivos ou negativos dele. Por isso, a dona Felícia apela. Eu apelava que não trancássemos os nossos filhos dentro de casa, levássemos os nossos filhos às escolas. Está aí exemplo da minha filha. Ela, do princípio, esteve a estudar numa escola que não tem cuidados especiais. Ela ficou lá muito tempo. Eu fui pedindo à psicóloga dela
deu-lhe o documento à escola especial até que ela está a estudar, está na 8ª classe. Eu apelo a todos os pais que tragam os filhos para as escolas. A psicóloga Cândida Muvale recomenda a uma maior vigilância por parte dos pais para que possam dar um melhor encaminhamento aos filhos. A atenção deve ser redobrada. Primeiro, depende de que tipo de deficiência estamos a falar, porque existe um leque de múltiplas deficiências, desde as psíquicas, as físicas, etc. E cada criança é uma criança. Então, temos que saber encaminhar no sentido de, nessa idade, às vezes, muitas crianças entram numa crise e começam a questionar por que eu sou diferente dos outros, por que eu sou excluído, por que eu nasci nessa condição, o que realmente está a passar comigo. Às vezes, na adolescência é um bocadinho mais evidenciado. E tem de se ficar atento aos sinais de isolamento que as crianças e adolescentes podem ter nesta fase. Alguns não encontram na sociedade referências no sentido de verem pessoas iguais a si a tomarem dianteira, passam a ter dúvidas, podem vivenciar momentos de depressão e ansiedade. Quando não encaminhados, podem desistir da escola porque é tudo muito novo. Importa referir que os encontros entre pais de crianças com deficiência na cidade de Maputo ocorrem quinzenalmente aos sábados. Como se referiu a psicóloga, é importante que os pais fiquem atentos aos filhos e mostrem bons exemplos, porque nesta fase os adolescentes têm muitos questionamentos e ter referências é fundamental para se ser um adulto responsável. Lisete, todos já procuramos cuidados médicos para resolver um problema de saúde e sabemos que a observação médica não é suficiente, visto que o processo termina com a medicação, mas esta não está acessível a todos. Sim, Felizmina. É o que constata o novo relatório do Observatório de Saúde, uma organização não governamental. Segundo o documento, as pessoas com deficiência não conseguem comprar os fármacos por conta dos preços e, como resultado, ao invés de melhorar, o efeito é inverso. As nossas fontes foram mais longe e apontaram outros constrangimentos que contribuem para a precariedade do Sistema Nacional de Saúde, tais como a ausência de rampas, falta de intérpretes de língua de sinais e atendimento prioritário a este grupo. Acompanhe a peça e saiba quais as soluções levantadas. O acesso a medicamentos continua a ser um desafio para as pessoas com deficiência em Moçambique. A disponibilidade de fármacos no mercado e o poder de compra são alguns dos problemas. Nós percebemos que as pessoas com deficiência, quando vão às farmácias, os medicamentos que elas têm de acesso são paracetamol e ibuprofeno. Os outros medicamentos de uso específico para este grupo de pessoas não se encontram disponíveis nas farmácias públicas, inclusive nas farmácias privadas. Eu penso que ainda há grandes desafios em relação ao acesso à saúde para pessoas com deficiência no nosso país. Então, a questão do custo é, desde logo, uma das grandes barreiras, porque as pessoas com deficiência são, sem dúvida, um dos grupos que tem menos recursos materiais para custear os serviços de saúde. Para a Mísia, o uso de protetor solar é fundamental para evitar problemas graves de saúde, como o cancro da pele, mas o preço deste fármaco deixa a desejar. Falar sobre a questão de saúde é um assunto desafiador para nós, as pessoas com albinismo. Tudo começa porque a nossa condição de pele faz com que nós dependamos quase a 100% do protetor solar. E o protetor solar, infelizmente, na pauta aduaneira moçambicana, encontra-se como um cosmético, como um produto de beleza, o que faz com que ele torne-se de difícil acesso por parte das pessoas com albinismo. E, infelizmente, este é um produto indispensável para a nossa saúde. Para além da escassez de medicamentos nas farmácias, a comunicação, a acessibilidade e o atendimento são apontados como outros problemas comuns no Sistema Nacional de Saúde. Uma vez chegado lá uma pessoa surda, não tem pessoas para lidarem com a pessoa com deficiência auditiva. Muitas vezes tem que ter uma terceira pessoa para poder dar voz àquilo que a pessoa com deficiência auditiva tem. Onde é que está a confidencialidade?
o sigilo. As pessoas com deficiência auditiva também têm este direito. As pessoas com deficiência visual têm problemas porque os agentes da saúde muitas vezes não ligam a pessoa com deficiência visual. A pessoa chega, por exemplo, às 7 na unidade sanitária e só vai ser atendida muito mais tarde, porque é deixada para trás porque ela não consegue visualizar. Então, isso não pode acontecer. Para a pessoa com deficiência física, a acessibilidade a acessibilidade física ainda está muito aquém de desejar, porque vemos rampas no início da unidade sanitária, mas lá por dentro o acesso é muito difícil. De acordo com as nossas fontes, os instrumentos legais que protegem os direitos das pessoas com deficiência devem ser implementados de forma incondicional. Nós vimos que existem muitos instrumentos que defendem a pessoa com deficiência no acesso à saúde, porque a saúde, aliás, a vida é uma condição prioritária. Todos nós temos direito à vida e para termos vida temos que ter uma assistência sanitária adequada. As famílias com deficiência, maioritariamente, elas estão numa situação de vulnerabilidades e pobreza. Isso medido pelo rendimento. A maioria delas não tem tido acesso a empregos, dependendo do tipo de deficiência que as pessoas elas têm. Estas declarações foram feitas no âmbito do lançamento da pesquisa sobre pessoas com deficiência e acesso a medicamentos, organizado em abril corrente pelo Observatório para a Saúde, em parceria com a cooperativa Luana Semeia Sorrisos. No segundo bloco, você vai ver: mulheres com deficiência debatem sobre saúde sexual e reprodutiva. OPDs exigem eleições mais inclusivas. Vamos a uma curta pausa. Não troque de canal, voltamos dentro de instantes. Olá, adolescentes e jovens. Hoje vamos falar da gravidez na adolescência, a famosa gravidez precoce. Já ouviu falar? Que bom! Sabe por que se fala que é muito perigoso ter filho na adolescência? Tal deve-se ao fato de a mulher na fase da adolescência ainda não ter o corpo totalmente formado para conceber. O bebê ainda em feto se alimenta através da mãe. Quando não se tem um corpo bem desenvolvido para conceber, a mãe e o bebê disputam os nutrientes que a mãe absorve. E isso pode causar doenças na mãe e má formação do feto. Durante o parto, em resultado de complicações, pode surgir a fístula obstétrica. O bebê também pode nascer antes dos 9 meses, com risco de complicações, como por exemplo, nascer com alguma deficiência física ou mental. A gravidez na adolescência também pode trazer para a mãe alterações psicológicas como estresse, depressão e ansiedade. Pois é, são problemas sérios que também podem prejudicar a formação do bebê e causar problemas para o resto da vida, seja no bebê ou na mãe. Para além destes problemas psicológicos, os pais, por serem ainda novos, podem enfrentar muita pressão social e não saberem lidar com a responsabilidade e com as frustrações. Há casos em que os pais são obrigados a abandonar a escola para trabalhar para alimentarem o seu filho, comprometendo desta forma o seu futuro, liberdade e sonho. E que tal falarmos das implicações econômicas que a gravidez precoce pode trazer? Não ter dinheiro para isto e mais aquilo, não ter apoio econômico da família ou viver numa família carenciada, a vida torna-se difícil para sustentar a criança. A mãe ou o pai podem ficar sujeitos ao trabalho infantil em prol do seu desenvolvimento material e do bem-estar da criança.
Por fim, geralmente, a gravidez precoce tende a não ser planeada e, assim sendo, muitas vezes resulta num aborto. Se o aborto não for feito no hospital, é muito arriscado, podendo trazer consequências graves de saúde para a rapariga até a morte. É isso. Essas são algumas das poucas desvantagens de uma gravidez precoce. Lembre-se, o melhor modo de evitar a gravidez precoce é adiar para mais tarde o início da relação sexual. E quando iniciar as relações sexuais, usar sempre um método anticonceptivo para prevenir a gravidez e o preservativo para prevenir doenças sexualmente transmitidas como o HIV. Até ao próximo vídeo. Olá, estamos de volta para a segunda e última parte do programa mais inclusivo do país. Como anunciamos, convido-o a acompanhar os ecos do debate promovido pelo Pelouro de Gênero, Criança e Ação Social do Conselho Municipal da cidade de Maputo. Fizeram parte do encontro mulheres líderes de diferentes associações de promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Ficou curioso, pois não? Mas não se preocupe, na peça a seguir você vai saber quais são as áreas que mais preocupam as pessoas com deficiência no país e que ações podem ser levadas a cabo para reverter este cenário. Quando tive a primeira gravidez, os meus pais arranjavam formas de diálogo comigo sobre a saúde sexual e reprodutiva, mas a comunicação era difícil. Decidiram levar-me à unidade sanitária, onde tive esclarecimento. O mesmo aconteceu quando iniciei a minha menstruação. Tive dificuldades em compreender as mudanças corporais e a minha mãe disse-me que isso era normal, que aquelas são as mudanças que ocorrem na adolescência. Explicou-me sobre a importância de manter relações sexuais com proteção. Selma Lopes é uma amostra de muitas mulheres com deficiência que enfrentam alguns constrangimentos para falar sobre os seus direitos sexuais. E a situação tende a ficar ainda mais grave quando se trata de pessoas que residem nas zonas rurais. Nas zonas rurais, essa questão da sexualidade é ainda mais complexa, pois muitas famílias têm barreiras na educação das suas crianças, onde os pais têm tido dificuldade para dialogar com os filhos sobre a saúde sexual e reprodutiva. Portanto, nós acreditamos que as televisões deviam expandir essa informação com vista a ultrapassar as barreiras nos distritos das províncias de Nampula e Zambésia. As mulheres com deficiência acreditam que as calamidades que assolam ciclicamente o país e o terrorismo podem agravar as dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Por isso, propõem que os meios de comunicação disseminem mais informações ligadas a este assunto. Este aspecto é realmente preocupante. Ao nível provincial, o surdo tem tido muitas barreiras, sobretudo quando o assunto são as mudanças climáticas e informações sobre este assunto. Os jornalistas, quando se aproximam para fazer uma entrevista, querem colher nossas opiniões e a comunicação não flui. Temos presenciado isso com mais incidência na província de Cabo Delgado e na cidade da Beira. Elisa Cordo reconheceu estas dificuldades e sugere o cumprimento dos instrumentos legais que protegem os direitos das pessoas com deficiência. Nós, mulheres principalmente, passamos todos os dias por este tipo de atitude, nesse caso pela discriminação. E nós estamos aqui a
conversar, que é para conhecer melhor e saber como eliminar essas barreiras que existem na nossa sociedade. Porque não basta ter direitos, não basta saber que temos que gozar dos nossos direitos, não basta saber que o governo ou a Assembleia da República implementa isto na nossa sociedade. É importante eliminar as barreiras, é importante eliminar aquilo que nos impede de chegar lá. Eliminar as barreiras, primeiro a nível central, para depois ir às zonas mais recônditas, é o que já fazem as diferentes associações de promoção dos direitos das mulheres com deficiência. Nós, mulheres, membros da Associação de Mulheres Jovens, temos como objetivo promover a mulher e acabar com o estigma na sociedade. De fato, nós temos grandes problemas para acabar com o estigma na sociedade. Praticamente esse tem sido o nosso maior desafio. Temos feito as nossas sensibilizações, trocas de experiências na sociedade, pois é lá onde se notam as nossas realizações. Nesta palestra com as outras mulheres surdas, teve bom aprendizado, boas capacitações. A mulher deve ter força e foco, e isso desperta em mim a necessidade de continuar a aprender. As nossas fontes afirmam que só haverá mudança se todos se envolverem na causa. Todos nós temos barreiras e nós vamos continuar a lutar pela inclusão e pelos nossos direitos de forma unida. O apelo que deixo às mulheres é sobre a importância de conversar sobre a saúde sexual e reprodutiva. Tenho visto que as mulheres não têm conhecimento disso. Estas declarações foram feitas durante um encontro promovido pelo Pelouro do Gênero ao nível da cidade de Maputo para refletir com as mulheres com deficiência sobre os seus direitos nas áreas de educação, emprego e saúde, sendo este último o que mais preocupa as mulheres ultimamente. A 10 de abril corrente foi lançada a campanha de educação física que antecede o início do recenseamento eleitoral para as eleições autárquicas de 2023 e as gerais de 2024. Porque o processo eleitoral é uma festa da democracia, as pessoas com deficiência querem participar de igual forma. Os postos de recenseamento e, posteriormente, as assembleias de voto devem ser acessíveis em todos os aspectos, pois as eleições passadas não foram uma boa experiência para as pessoas com deficiência. Quando se está a pouco menos de 8 meses para a realização de eleições autárquicas, pessoas com deficiência discutem estratégias para garantir que as eleições de 11 de outubro próximo sejam as mais inclusivas da história da jovem democracia moçambicana. O FAMOD está a capacitar pessoas com deficiência para monitorarem a acessibilidade nestas eleições, neste ciclo eleitoral que já começou. Então, esta iniciativa vai começar agora com o recenseamento. Então, queremos ver até onde é que os órgãos de administração eleitoral conseguiram disponibilizar condições de acessibilidade neste recenseamento e, mais tarde, também para a própria campanha e eleições. Para que o processo eleitoral decore sem sobressalto, os participantes do encontro acreditam ser importante explicar sobre o processo que antecede a votação, o recenseamento eleitoral. O objetivo da formação é de capacitar membros de organizações de pessoas com deficiência para compreender melhor a situação do processo político, a participação política das pessoas com deficiência. Porque observou-se muitas barreiras no ciclo eleitoral passado para a participação das pessoas com deficiência. E, igualmente, a possibilidade de poderem participar politicamente, poderem, nesse caso, ser votados se eventualmente acharem que podem fazer parte de alguma associação ou partido político que queira, portanto, trazer um manifesto.
As nossas fontes afirmam que a Comissão Nacional de Eleições já deveria ter iniciado o trabalho de capacitação sobre as próximas eleições para garantir que erros do passado não se repitam. E é preciso acautelar que essas pessoas tenham direito ao voto, porque afinal são cidadãos que vão usufruir deste trabalho, dessas pessoas que nós vamos colocar lá para fazerem a gestão das coisas, do bem público. As pessoas com deficiência exigem que o processo eleitoral seja inclusivo. É por esse motivo que o FAMOD vem capacitar as pessoas com deficiência para melhor compreensão de como poderão resolver e reduzir essas situações. Por exemplo, estamos a falar de pessoas com deficiência auditiva. Essas poderão ter alguma assistência em alguns postos de pessoas com deficiência. Terá lá intérprete, haverá assistência para as pessoas com deficiência. Porque o governo não pode, por si só, garantir que as eleições sejam mais inclusivas, o papel da comunicação social é considerado fundamental. Os manifestos eleitorais e as mensagens dos candidatos não chegam a nós, os surdos, por conta da ausência de intérpretes, pois nós não conseguimos escutar. A minha sugestão é que usassem as TVs para fazer chegar a mensagem, bem como ao nível dos distritos, delegar alguém que se reúna com as pessoas surdas para explicar sobre este assunto. Eu acho que desta forma estaríamos a contribuir para eliminar as barreiras na comunicação com os surdos. O FAMOD tem trabalhado no sentido de garantir a inclusão da pessoa com deficiência no processo eleitoral, a partir do próprio direito ao voto e também o direito de participação nestes trabalhos que têm sido feitos para preparar este processo. Importa referir que o projeto de eleições inclusivas está a ser financiado pelo governo norte-americano. Com os trabalhos das OPDs, quando faltam um pouco menos de 8 meses para as eleições, acreditamos que sim, este ano a participação das pessoas com deficiência será intensa. Para ser um promotor da inclusão, você deve comunicar sem barreira. Por isso, convido a aprender novos sinais na nossa aula de língua de sinais. Olá, você está pronto para mais uma aula? Que bom! Hoje vamos aprender novas palavras. Sim, vamos aprender sobre os direitos humanos e a saúde. Igualdade de gênero. Acesso sem barreiras. Saúde sexual e reprodutiva. Ótimo! Vamos repetir? Igualdade de gênero. Acesso sem barreiras. Saúde sexual e reprodutiva. Parabéns! Você aprendeu novos sinais, mas sabe qual é o segredo para não esquecer? É a prática. Pratique quantas vezes achar necessário. Siga-nos no Facebook e YouTube. Estamos como TV Surdo Moçambique. O programa de hoje termina por aqui. Foi um enorme prazer trabalhar para si. Nós voltamos a ver-nos em breve. Até ao próximo programa.